aqueles que estão entrando agora, ao vivo, pela Justin. A gente já vai entrar ao vivo, já estamos no nosso horário. Irmão Natanael, louvando o Senhor aqui conosco. Alegria nós temos da cidade de Sequilho, né? Está aqui conosco hoje, com bastante alegria. Nós temos aqui, vamos ouvir, louvando, adorando e exaltando, bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? A glória do Pai, a glória do Filho e do Espírito Santo está aqui. Glória do Pai, a glória do Filho e do Espírito Santo está aqui. Porque Ele é o único, digno de receber honra e louvor. Porque Ele é o único, santo, poderoso, Rei e Senhor, digno de louvor, digno de louvor. A glória do Pai, a glória do Filho, do Espírito Santo está aqui. Porque Ele é o único, digno de receber honra e louvor. Porque Ele é o único, santo, poderoso, Rei e Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Eu quero que você feche seus olhos. Neste momento eu quero orar com você. Papai do céu, diante da Tua presença estamos, Deus. Deus, nós Te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor tem concedido-nos na Tua presença. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo, bendito e glorioso nome, Pai. Deus, em o nome de Jesus, Senhor, nós seres humanos, com falhas que temos, Senhor, mas o Senhor recebe a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, como sacrifício vivo de oferta e louvor ao Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.
Graças a Deus, né? Ninguém assustou não, né? Irmãos, o Senhor é bom e eterna a sua bondade, a sua misericórdia. Todas as vezes que nós reunimos, louvando, Deus abençoe o irmão. Todas as vezes que nós estamos reunidos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para nós comermos o pão, bebermos o cálice, a palavra do Senhor diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com certeza, nós estamos aqui diante de uma revelação de Deus. Por quê? Porque não é simplesmente o fato de nós comermos, não é o simples fato de nós bebermos, mas a palavra do Senhor diz que é o fato de nós discernirmos o corpo do Senhor. E todas as vezes que nós discernimos o corpo do Senhor, não é a nossa carne, não é o sangue que está dizendo isso a nós, mas é o Espírito do Senhor que está nos revelando todas essas coisas. Amém? Então que o Espírito do Senhor possa revelar a você hoje aquilo que o Senhor Deus tem para fazer na vida da sua igreja. E nós, como parte do corpo de Cristo, não é? Nós, como parte do corpo de Cristo, então estamos aqui hoje para esse momento de comunhão, de adoração e de celebração ao nome do nosso Deus. Amém? Você tem a Bíblia, a palavra de Deus? Vamos abri-la, o texto é bastante conhecido. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. 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 A multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Vamos ler? Tivemos a Santa Ceia também lá no Novo Vênzio. Terminamos lá, já viemos para cá. Foi uma bênção de Deus. A presença do Senhor naquele lugar foi muito gostoso mesmo. Vamos lá então. Diz assim, olha: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que estavam comido, ou os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Depois dessa passagem, continuando aqui no versículo 16, tem aquela parte que Jesus anda sobre o mar, né? Ele vem caminhando sobre o mar. Eu vou ler aqui só rapidinho. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém eles lhe disseram: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. E continuando aqui no 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selo, o Pai o selou, o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Somente até aqui. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus da nossa vida, da nossa alegria, da nossa esperança. Traz agora, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, e que a Tua glória se manifeste sobre os nossos corações. Que o Teu poder venha, Senhor, nos trazer alegria,
unção, sabedoria, misericórdia, e que a tua glória venha nos tocar e nos encher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Aplauda o Senhor. Ele é o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa esperança. Amém. Esse tempo está me dando um pouco de alergia, nariz ardendo, garganta ardendo, mas a misericórdia do Senhor é grande sobre nós. Amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. A palavra do Senhor, ela diz assim, nós acabamos de ler aqui sobre essa multiplicação de pães, e hoje eu quero focar nesse assunto. Eu sei que é um texto bastante conhecido, e nós lemos esse texto, ele foi meio longo, mas para que você possa entender e compreender aquilo que o Senhor Deus quer falar no seu coração. Hoje eu não vou enfatizar essa parte que Jesus anda sobre as águas, sobre o mar, mas eu quero enfatizar aquilo que Jesus fez através dos seus discípulos. E nós queremos entender que o Senhor Jesus começa a dar aqui uma revelação daquilo que Ele desejaria fazer com a sua igreja. Nós vemos aqui, primeira coisa, que aqui diz a palavra do Senhor assim: grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Uma grande multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa, que essa multidão ainda está hoje com sede de seguir o Senhor Jesus. O que nós estamos vendo nos nossos dias, a palavra do Senhor diz, é o cumprimento da palavra de Deus, que diz: eu enviarei fome sobre a terra, e não vai ser fome de pão, mas eu enviarei fome da minha palavra. O que nós estamos presenciando, não só a nível de Brasil, mas você pode acompanhar nos noticiários que em toda parte do mundo nós estamos vendo pessoas manifestando nas ruas, o povo saindo nas ruas, e alguém fala assim: isso tem um cunho político, deve ser alguém que está movendo de uma forma política para fazer uma represária ou para fazer uma oposição ao governo, alguém talvez querendo derrubar o governo, alguém talvez manipulando a massa, a multidão de pessoas contra o sistema do governo, o sistema da administração do governo. Mas o que eu quero dizer é justamente o contrário. O que nós estamos vendo é o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão saindo na rua, e note-se muito bem que as pessoas estão querendo justiça, as pessoas pedem por justiça, as pessoas pedem por que as coisas estejam esclarecidas, que caia corrupção, que caia coisas que estão erradas, coisas que estão sendo comandada ou sendo conduzida de uma maneira errada. O povo sai nas ruas pedindo justiça. E se nós começarmos a olhar na palavra do Senhor, nós vamos ver justamente que o povo, a multidão, está pedindo aquilo que Deus tem para oferecer para as pessoas, aquilo que o Senhor Deus tem para oferecer às pessoas. Por quê? Porque não vai procurar justiça de homem, porque no homem não há justiça, mas o Senhor Deus tem a justiça para dar. As pessoas estão procurando coisas que se conserte aquilo que está errado, que se endireite aquilo que está torto. Está havendo uma sede no coração, um despertamento no coração das pessoas de querer alguma coisa que eles bem sabem, eles não estão enganados. Eles sabem, porque se você perguntar para cada um deles, você diz: será que se trocar o governo resolverá o problema? Aí ele fala: eu não sei. Eu não sei se talvez continue do mesmo jeito. Talvez se trocar o governo, a gente espera que melhore, mas quem é que sabe se vai melhorar? Quem é que sabe se a coisa vai ficar diferente? Mas o que nós temos que entender
é que quando Deus ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, Ele veio para trazer retidão, justiça, veio para consertar o que estava errado, veio para salvar o que estava perdido, veio para trazer para a luz o que estava à escuridão, veio para levantar o que estava caído. Aquilo que as pessoas já não estão suportando mais, estão saindo para as ruas pedindo, é justamente aquilo que o Senhor Deus veio para trazer. O que nós estamos diante é de uma grande multidão que está saindo às ruas pedindo por alguma coisa que somente Deus tem para dar para essas pessoas. Somente Deus. Por quê? Porque se eles estão procurando em homens, eles vão se cansar. Por quê? Porque existem buracos, existem cisternas que não existe água, mas o Senhor disse: eu sou a água da vida, eu sou o manancial da água, e aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem fome, vem a mim, disse o Senhor, porque eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, quando as pessoas começam a perceber, e não vai demorar muito para que as pessoas, a multidão, comece a perceber que aquilo que eles têm sede, aquilo que eles estão em busca, só Deus tem para dar para eles. Só vão encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está havendo um grande mover, um grande derramar do Espírito do Senhor sobre a face da terra, para que aquele que tem sede venha a mim, disse o Senhor Jesus. E o que está se acontecendo, o que estamos presenciando nos nossos dias, é uma multidão que tem sede de buscar algo que possa trazer resposta para as suas vidas. Quando a multidão seguia Jesus, por quê? Porque elas sabiam, encontraram nele aquilo que eles precisavam. Ele tem a cura para a minha enfermidade, Ele tem a libertação, o livramento para a minha alma, Ele tem algo novo para me dar, refrigério para a minha alma, coisas que eu não encontrei em uma religião, coisas que eu não encontrei em Israel, coisas que eu não encontrei no templo, em Jerusalém. Mas este homem vem e traz alguma coisa diferente daquilo que eu preciso. Então a multidão começa a segui-lo. Nós não vemos na Bíblia multidões seguindo o sacerdote, e muito menos o sumo sacerdote que tinha na época. E a palavra de Deus fala assim, que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os principais do templo, os doutores da lei, tinham ciúmes de Jesus. Por quê? Porque viam a multidão seguindo, e a multidão deixava de vir no templo muitas vezes para ir aonde Jesus estava. Eles iam buscar em Jesus o que? A resposta para as suas necessidades. Eles iam buscar em Jesus aquilo que realmente supria as suas necessidades. E aqui nós vemos Jesus testando os homens. Testando. Por que Jesus testou os homens? Justamente para mostrar, começando pelos seus discípulos, e que pudesse chegar até nós no dia de hoje, aquilo que o Senhor Deus determinou para que fosse feito. Jesus disse: esta multidão tem fome. Essa multidão tem fome. E quando os discípulos aproximaram de Jesus e disse: Senhor, não é melhor dispersar essa multidão que vem a ti? Eles têm fome. E Jesus disse: não vamos dispersar multidão nenhuma. Não vamos. Deus está falando aqui, o Espírito Santo está falando aqui, irmãos, dizendo que toda essa multidão, eles têm sede, e eles têm fome, eles estão famintos de alguma coisa, e o Espírito Santo está dizendo: vocês podem alimentá-los daquilo que eles têm a necessidade. Mas Senhor, onde nós vamos arrumar dinheiro? E se nós tivéssemos 200 denários, que significa um denário a dia, é o que um trabalhador ganha durante um dia de trabalho, um trabalhador. Nós teríamos que trabalhar quase um ano inteiro para comprar uma quantidade de pão que daria apenas uma experimentada, uma pequena porção para cada um. Onde nós encontraríamos tanto pão para alimentar essa multidão? Porque a multidão é grande. Escute que o Espírito está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo às igrejas: a multidão é grande. A multidão é grande. A multidão daqueles que têm fome é muito grande. E o Senhor deseja que aqueles que são os seus discípulos os alimente. E quando nós falamos: Senhor,
É muito grande essa multidão, e onde arrumaríamos tanta comida para dar para esse povo? Jesus já sabia como resolver o problema. Eu quero dizer que Jesus já tem a solução para isso. Talvez eu não tenha a solução e você ainda não descobriu a solução, mas Jesus já sabe a solução. Jesus já tem a resposta para aqueles que têm fome e para aqueles que têm sede. E a resposta que ele tem é essa: venha a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas estão oprimidas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão de um lado para o outro e não estão encontrando respostas. As pessoas estão cansadas de tomar os seus antidepressivos. As pessoas estão cansadas porque estão estressadas, porque estão doentes, porque as pessoas estão passando por depressão, estão passando por dificuldades emocionais, problemas espirituais, problemas sentimentais, porque a família está sendo atacada, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E as pessoas estão tentando anular a família e desprezar a família, aquilo que Deus estabeleceu e constituiu. Mas o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Nele não há sombra e nem variação de dúvidas. E quando Ele disse, venha a mim, Ele tinha certeza do que Ele estava para fazer. Ele tinha certeza daquilo que estava para fazer. Enquanto os discípulos não sabiam o que fazer, não tinham resposta, um dos discípulos, chamado André, deu uma volta e disse: Senhor, eu encontrei aqui um garoto que tem uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de uma multidão dessa? E Jesus disse: isso basta. Isso basta. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo? Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo? Que aquilo que nós temos na nossa mão basta para alimentar uma multidão faminta. Aquilo que você tem, talvez a gente acha que é tão pouco, talvez a gente acha assim, para me acudir e atender uma multidão dessa. Irmãos, Deus está despertando a sua igreja hoje para ministério. Deus está despertando a sua igreja hoje para ser uma igreja apostólica, uma igreja enviada. O Senhor está dizendo que aquilo que Ele te deu é muito grande, que você pode repartir e distribuir. Por quê? Porque não vai cessar, não vai acabar, porque aquilo que o Senhor Deus pôs na minha mão e na sua mão, existe um milagre da multiplicação. Diz que os discípulos não sabiam ainda, estavam assustados com o mistério daquele pão. Que mistério é esse? De repente a gente pega um pão e parte ele, e parte outro pedaço e vai partindo, e aquele pão nunca termina. Nós podemos encher cesto, e alguém traz o outro cesto, eu vou cortando, eu vou arrancando e vou enchendo o outro cesto, e de repente vai se enchendo o outro cesto novamente. E que se pegar aquele cesto e começar a encher outros cestos, eles começam a encher e transbordar, e há uma abundância. Aquilo que parecia ser tão insignificante, aquilo que parecia ser tão pequeno, aquilo que parecia não ter nenhum valor, nenhuma importância, se tornou muito grande. Porque esse é o mistério da glória e do poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra de Deus fala assim, naquela visão de Nabucodonosor: quando a pedra foi arremessada dos céus, ela cai nos pés da estátua. E quando cai no pé da estátua, desmorona todos os reinos que representam através daquela estátua. E cai nos pés, que parte é de ferro, parte é de barro. Então há um desmoronamento. E diz, quando a pedra bate no chão, ela toda a extensão da terra, ela enche toda a terra. Esse é o poder de Deus, o milagre de Deus. Não parece ser tão grande, mas ela tem poder para tomar toda a extensão da face da terra. Por isso que a Bíblia diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque aquele que está em vós, ele tem o poder da multiplicação, de transbordar, de encher, de alcançar, onde nós jamais pensaremos em alcançar. O reino e a glória do Senhor vai alcançando.
Os mistérios de Deus vão se multiplicando e vão aumentando. Coisas que nós não entendemos, coisas que nós não fazemos, mas Ele faz através de nós. Vocês vão alimentar essa multidão. Assustou todo mundo, até que eles começaram a ver que eles podiam fazer aquilo. E por que nós podemos fazer aquilo? Por quê? Porque atrás de nós está o Senhor comandando todas as coisas. E quando Ele ordena, a bênção permanece. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Por trás de nós tem um que nos abençoa. Por trás de nós tem um que é maior do que nós. E Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Aí nós temos que entender aqui. Olha que coisa interessante. Quando eles veem aquela multiplicação, eles veem aquele milagre, eles entram no barco, atravessam do outro lado. Eu não vou falar sobre a tempestade hoje, senão não vai dar tempo. Mas uma coisa eu tenho que ressaltar: às vezes nós saímos debaixo de uma grande unção, de um grande milagre. Parece que agora nós vamos conquistar o mundo todo, porque o mundo inteiro vai se render aos nossos pés. Por quê? Porque estamos saindo debaixo de uma unção tão grande, mas tão poderosa. Mas basta nós andarmos uma pequena distância e nós vamos encontrar obstáculos, que nós vamos entender que aqueles obstáculos são maiores do que as nossas próprias forças. Poxa, eu fui no culto ontem, o culto foi maravilhoso, havia uma unção, havia um poder, o céu se manifestou, a glória de Deus estava ali, havia uma unção tão poderosa, parecia que agora todas as coisas iam acontecer diferente, iam cair por terra diante de mim, as portas iam se abrir. Mas agora no dia seguinte eu já vi que a coisa não está nada daquilo que eu pensava que ia ser. As coisas parece que voltaram a estaca zero. Parece que o poder acabou, parece que o céu se fechou, e parece que a bênção foi ontem, mas não durou até hoje. Parece que tudo aquilo que aconteceu ontem acabou hoje, cessou, foi extinto. Não parece? Você lendo a Bíblia, às vezes você lê a Bíblia nos dias de Jesus, você lê nos dias dos apóstolos, e depois você olha para o dia de hoje e fala assim: acho que cessou. Até aqueles que dizem, esses sinais só existiram nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, agora não tem mais, foi só para aquele tempo. Por quê? Porque eles foram extintos, não tem mais. Não existe mais milagre, não existe mais cura, não existe mais libertação, não existe mais nada, porque foi só para os dias dos discípulos. Foi só para os dias que o Senhor teve aqui na terra. Não é mais para os nossos dias, aqueles que anunciam assim. Mas o que nós temos que entender é que a palavra do Senhor diz: os sinais acompanharão aqueles que crerem. E não determinou o tempo, apenas Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto a igreja não for arrancada da terra e levada aos céus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo estará manifestado sobre a vida da igreja, estará manifestado sobre o povo de Deus, estará manifestado sobre aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo continua hoje ainda atuando na igreja da mesma forma que aconteceu nos primeiros dias, que aconteceu com os apóstolos lá em Atos capítulo 2. O que nós temos que entender aqui, e que os apóstolos, aqui no caso os discípulos, compreenderam, entenderam, foi que no dia seguinte, do outro lado que estava, quando eles falaram assim: poxa, nós viemos diante de um milagre, nós ajudamos a fazer tanto milagre e a alimentar tanta gente aqui, nós não pudemos vencer essa tempestade. Um simples vento quase matou todos nós, e nós não tínhamos forças para vencer esse vento. Se não fosse o Senhor chegar e entrar no nosso barco, nós estaríamos mortos nessa hora. Primeiramente, o que nós temos que entender: se não for Deus na sua vida, se não for Jesus na sua vida, você não pode vencer absolutamente nada. Jesus até permitiu que os discípulos, algumas aqui fala em Mateus, fala em Marcos, fala em Lucas e também em João. Os 4 evangelhos citam, e tem um deles aqui que diz assim:
Jesus obrigou eles a entrar no barco, e atravessar do outro lado. Por que Jesus obrigou? Ele obrigou, ele não pediu, vai lá, depois eu vou. Não, Senhor, nós vamos esperar você, depois o Senhor vai ficar, nós vamos ficar aqui para dar uma carona. Se o Senhor quiser orar, pode orar a noite inteira, a gente espera, a gente não tem pressa, pode ficar orando, buscando aí a presença do Pai, e quando terminar a gente espera o Senhor. Não, vocês têm que entrar no barco e ir do outro lado, eu exijo isso. Por que ele exigiu isso? Eu quero que vocês vão sem mim. Por quê? Para que vocês saibam que sem mim, sem a minha presença, vocês não podem fazer nada. E quando eles começaram a atravessar, vento, fúria, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir. Mas quando o Senhor Jesus chega e entra no barco, o vento acalma, a tempestade desaparece e o mar se aquieta, se acalma. Então podemos remar, podemos continuar, podemos vencer. Está entendendo a diferença de ter Jesus e a diferença de não ter Jesus? Por que você multiplicou aqueles pães e alimentou a multidão ontem? Porque o mestre estava presente. E agora, sem o mestre nós não podemos fazer nada. Precisamos de Jesus na nossa vida, não podemos fazer nada sem Ele, não podemos pensar em fazer alguma coisa sem Ele, porque não vamos conseguir, não vamos conseguir vencer. Mas daí, mais um detalhezinho, no dia seguinte eles estão assustados. Há passagens aqui, evangelho, que fala assim, eles ainda não tinham entendido o mistério do pão. Como é que aquele pão tinha alimentado tanta gente? Mas no dia seguinte, as pessoas que tinham comido aquele pão voltaram. Eles alimentaram, comeram e voltaram ali e disseram assim: cadê aquele homem que ontem multiplicou tantos pães? Onde que ele foi? E alguém disse assim: ele atravessou o mar do outro lado. Então vamos lá atrás dele. Então vamos atrás dele. E quando chegaram do outro lado, Jesus olhou aquela multidão. Jesus falou assim: eu já sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram comer pão. Vocês vieram em busca do pão, não é? Vocês vieram em busca do pão que perece. Vocês comeram o pão ontem, e hoje vocês precisam comer de novo. Está vendo o que acontece? Quando você come uma coisa, você precisa comer de novo. Você ontem saíram fartos, mas hoje vocês estão vazios de novo. E nós temos que entender, Jesus quis mostrar a diferença entre o Evangelho e a graça de Deus e a religiosidade. O Evangelho, a graça de Deus, ela é contrária à religiosidade. Por quê? Porque hoje eu vou orar por você, para Deus te dar um carro 0 km, e você vai falar assim: glória a Deus, esse culto é maravilhoso. E amanhã você vai lá e compra um carro 0 km, você fala assim: Deus é fiel, cumpriu na minha vida, Deus me abençoou. Mas daqui a pouco você começa a vir com aquele carro 0 km, você fala assim: poxa, meu carro é fraquinho perto do outro irmão lá, hein? Isso sim que é carro. A gente começa a pegar aquilo que Deus nos deu, e a gente glorificou e adorou Ele por causa daquilo, e deu ações de graça, e daqui a pouco a gente começa a achar que aquilo já não vale mais, que aquilo não tem valor, é tão pequeno, é tão fraco, é tão distante daquilo que é a realidade. Quando Deus, aqui eles estão reivindicando: mas os nossos pais comeram no maná o pão que desceu do céu. Aquilo que era pão que descia do céu. Você quer falar isso para mim? Você quer que eu mostre para você que quando seus pais comeram um maná, eles blasfemaram contra o meu pai, porque dizendo: todo dia ele me dá esse pão vil? Deus não sabe dar outra coisa? Só maná, 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 maná. Na cozinha de Deus só tem esse cardápio, só tem essa receita. Deus não sabe fazer outra coisa? Por que Deus não dá carne? Por que Deus não dá carne? Ele não tem capacidade para isso?
Eles só sabem fazer pão? Moisés, o povo quer carne? Quer? Diz para eles que amanhã vai ter codornizes. A carne mais saborosa, a carne mais... É carne banquete. Aonde que Deus vai arrumar codorniz nesse lugar? E diz, Deus soprou um vento do mar. No mar não tem codorniz. Codorniz dá no meio do mato. Mas Deus soprou do mar, e do mar veio codorniz que encheu o acampamento. E quando eles estavam assando, fazendo aquele churrasco, na hora que estava entre os dentes deles, caíram mortos. Por quê? Porque eu tenho capacidade de fazer coisa melhor do que isso. Deus tem o melhor para dar para nós, mas nós estamos achando que Deus não tem. Deus tem algo para dar fantástico para nós. Estamos aqui. Eu sei que vocês vieram fazer. Vocês vieram em busca daquele pão que vocês comeram antes. Não foi? Foi. Mas vocês deveriam buscar o pão que permanece. O pão que é eterno. O pão que mata a sua fome e você nunca mais tem fome. Mas o Senhor vai dar aquele maná que os nossos pais comeram no deserto? Não. O que eu tenho para dar hoje é muito maior do que aquele que vocês comeram no deserto. Porque os vossos pais comeram e morreram. Significa, eles comeram o maná no deserto, mas eles morreram no deserto e não puderam entrar na terra prometida. Mas aquele que comer do pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se vocês comerem de mim hoje, eu asseguro, vocês vão entrar na terra que eu prometi, na Canaã celestial. Vocês não vão morrer no deserto, mas vocês vão entrar comigo lá na glória, diante do meu Pai, diante do trono do meu Pai. Vocês querem comer esse pão hoje? Não sei. O Senhor não tem nenhum sinal aí diferente para fazer para a gente saber que o Senhor é um grande profeta, que é um homem de Deus? Não tem um sinal? E o sinal que eu tenho para vocês é esse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês querem um sinal? Vocês querem que eu responda com um sinal? O sinal que eu tenho para te dar é esse. Então nos ensine a fazer a obra de... agora nós estamos chegando lá. Nós daqui a pouquinho vamos participar deste pão e você vai entender justamente o que eu estou dizendo. Aqui eles dizem assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Sabe? Entenda o que eu vou dizer aqui agora, antes de nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Os discípulos de Jesus entenderam isso. Primeira coisa que eles entenderam: onde Jesus nasceu? Que cidade que ele nasceu? Jesus nasceu onde? Em Belém. Jesus nasceu em Belém. E Belém significa casa do pão. Casa do pão. Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que os apóstolos faziam? Eles iam de casa em casa, repartiam o pão. Ir de casa em casa, repartindo o pão, significa que eles iam de porta em porta, levando a mensagem de salvação e da vida eterna.
Que faremos para executarmos as obras de Deus? Executar a obra de Deus é crer no pão vivo que desceu do céu. E quando você crê no pão vivo que desceu do céu, você vai receber o pão e você vai multiplicá-lo e alimentar todos aqueles que estão famintos. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. O que você acha que Deus colocou você naquele trabalho que você está, naquela escola que você está, naquele bairro, naquele quarteirão que você está, na cidade que você está, no lugar que você está. Por quê? Porque você tem pão. Você tem pão para alimentar, para multiplicar, para doar, para dar para aquele que tem fome. Existe uma multidão faminta, mas somente aqueles que têm o pão é que podem alimentar. E nós estamos recebendo hoje o pão da vida. E nós vamos comer. Se a palavra de Deus diz assim, Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim, e eu te darei da água da vida. E aquele que beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer de sede? Não. Vai acontecer o que com ele? Vai nascer no seu interior o que? Uma fonte. Rios fluirão do seu interior. Quem beber da minha água, nasce rios do seu interior. E quem come do pão? Quem come do pão? O que acontece? Brota do seu interior o que? O pão que você comeu. Eu como do pão para poder compartilhar, oferecer o pão. E o pão é aquele que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. O mundo, ele está com sede, ele está com fome. O mundo está desesperado. O mundo sai com cartazes, sai com faixas e diz: nós queremos justiça, precisamos de justiça, que seja feita justiça. E a palavra de Deus justamente fala de justiça, fala de retidão, fala de conserto, de aliança, de coisa nova, porque as pessoas não aguentam mais. O povo não aguenta mais mentira, maldade, corrupção, engano, falsidade, hipocrisia. O povo não suporta mais. O povo quer algo que é verdadeiro. O povo quer algo que ele pode falar assim: eu quero empatar na minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro e tudo aquilo que eu sou em alguma coisa que eu sei que vale a pena. E o que é que vale a pena nesse mundo? Aquilo que permanece eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas ouvem o que o apóstolo Paulo diz: muitos estão cobertos com um véu e não podem ver, mas quando chega até eles o evangelho, aquele véu é retirado e eles podem ver a glória de Deus. A única salvação para este mundo, a única esperança do mundo é o Senhor Jesus Cristo. E Ele ofereceu, e Ele anunciou, e Ele determinou e estabeleceu a sua igreja para ser a mensageira, para ser aquela autorizada a levar o pão e alimentar aquele que tem fome e aquele que tem sede. Quando João Batista, nos dias de João Batista estava lá pregando e anunciando o quê? Todos que estão oprimidos, que estão cansados, que estão sofrendo, venham. E as pessoas vinham até João Batista. E se João Batista estivesse na cidade, as pessoas iam atrás dele. Se João Batista saísse para o deserto, a multidão acompanhava ele. Se João Batista fosse à beira do Rio Jordão, a multidão acompanhava ele. Por quê? Porque ele estava oferecendo para a multidão aquilo que eles precisavam. E tenha certeza que o Senhor quer colocar na sua vida hoje aquilo que você vai ter para compartilhar. Sabe aquela passagem que Jesus disse? Chega uma pessoa na casa de um homem fora de hora e ele bate na porta. Ele está chegando de longe. Entre. Eu vou colocar, eu te dou um beijo, eu coloco óleo na sua cabeça, eu te dou água para lavar os seus pés, toalhas limpas para você enxugar os seus pés, eu coloco a mesa
Mas a hora que ele abre a despensa dele, cadê o pão? Não tem. Está faltando pão. E aquele homem entra em desespero, porque este homem tem fome e eu preciso dar pão para este homem. Então ele sai e vai no vizinho e começa a bater na porta do vizinho e diz: eu preciso que você me dê pão. Ele disse: eu não vou te dar nada não, já fechei a minha porta, apaguei as lamparinas, meus filhos estão dormindo, a casa fechada, até eu levantar, acender tudo de novo, abrir porta, eu não vou fazer isso, acordar a família inteira. Ele disse: você tem que me dar esse pão. Já te disse, não vou dar pão nenhum, volta amanhã cedo. Falou: amanhã cedo nada, eu quero agora, preciso de agora. E ele bate, até que aquele homem abre a porta e dá o pão para ele que ele precisa. Nós temos que ter esse pão, e esse pão, alguém vai bater na sua porta, e se você tiver pão, aquele que tiver pão, vai ser importunado, vão bater na sua porta, talvez vão bater até fora de hora na sua casa, porque ele sabe que você tem aquele pão, e ele precisa do pão que está dentro da sua casa, ele precisa desse pão, ele necessita, mas não pode esperar, não pode, porque é para agora, a fome é para agora, o alimento tem que ser oferecido agora. E nós temos esse pão para dar, que é o Senhor Jesus que está na nossa vida. Amém. Por favor, vamos colocar de pé. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Curva a sua cabeça. Deixa a unção de Deus te tocar. Deixa o poder de Deus fluir na sua vida. Deixa a manifestação de Deus alcançar o teu coração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o Deus da nossa aliança, a nossa esperança. Yeshua, o Salvador que salvará a humanidade. Estamos aqui para anunciarmos, que Jesus salva, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus tem poder para libertar, para salvar, para curar, para transformar, para batizar com fogo e com o Espírito Santo, e tem poder para buscar a igreja e levá-la para a glória do Senhor. Os vossos pais comeram aquele pão e morreram no deserto, mas aquele que comer deste pão não morrerá no deserto, mas entrará na glória do meu Pai, na presença do meu Pai. Senhor, estende as tuas mãos agora, e que a unção, o poder, a graça, a virtude do teu poderoso e precioso Espírito venha encher, venha tocar e venha fortalecer essas vidas e esses corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, segure este pão, este cálice, e depois nós vamos comer esse pão e esse cálice, e nós vamos receber aquilo que o Senhor Deus tem para nos dar. Não tenha medo. A multidão, mas será que eu vou ter para dar para todos esses? Não tenha medo. Por quê? Porque o poder de Deus vai se multiplicar na sua vida. Os dons vão acompanhar os sinais, aqueles que crerem. Em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Irmão, se prepare. Se prepare que Deus quer te usar. Se prepare que Deus quer levantar a sua igreja na unção, no poder, na graça, na misericórdia, no poder, na virtude do Espírito Santo. Segure na sua mão e vamos todos participar. Prepare o seu coração. Deus tem bênçãos para dar, bênçãos sem medidas. Deus tem alegria, paz, misericórdia para oferecer sobre aqueles que creem, aqueles que confiam e que esperam no seu nome. Bendito é o nome do Senhor. Pai amado, Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Tu és, Deus Santo, Pai, digno de ser adorado, de ser exaltado. Queremos Te adorar, Te exaltar,
Queremos sim bendizer o teu nome santo, porque somente o Senhor é digno e merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Vem agora, Senhor, com o teu poder. Vem agora, Senhor Deus, com o teu Espírito, alcançar, oh meu Deus, que possamos ir de casa em casa e repartir o pão, como faziam os teus apóstolos. Queremos ser, Senhor, enviados, pés apostólicos. Oh meu Deus, não queremos ficar apenas dentro dessas quatro paredes, deste templo, mas que a tua igreja possa sair daqui hoje sabendo que ela tem pão, que ela pertence a ela este pão, e ela pode oferecer, e pode distribuir, e pode entregar a todos aqueles que têm fome, e eles receberão, e comerão, e não morrerão no deserto, mas entrarão na glória do Senhor. Oh Pai, Tu és bendito, Tu és santo, e és maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos estão em poder do pão, do cálice. Amém? Graças a Deus. Vamos falar com Deus nesse instante. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, deixa a glória do Senhor tocar em você. Pai celestial, Pai bendito e Pai poderoso, Senhor, nós falamos do pão vivo que desceu dos céus. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. E muitos disseram: como faremos a tua obra? De que maneira faremos a tua obra? Talvez muitos aqui hoje estão perguntando: Senhor, quero te servir, e como farei a tua obra, Senhor? Que tenho que fazer para fazer a tua obra? E o Senhor responde: a obra de Deus é feita da seguinte maneira: creia que Deus dá o pão vivo que desce do céu e mata a fome de toda a humanidade. Esse é a maneira de servir a Deus, porque quando nós cremos que Ele é o pão vivo, e nós recebemos o pão vivo, então nós fazemos como os apóstolos fizeram, vamos de casa em casa, e nós repartimos o pão, e nós damos o pão àquele que não tem, e nós levamos esperança àquele que não tem, e nós levamos alegria àquele que não tem, e nós podemos abençoar pessoas, e podemos alcançar pessoas com o Evangelho e com o reino de Deus. Ó Deus, consagra este pão agora, este elemento. O Senhor disse na noite que foi traído: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos vós. E nós queremos comer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, nós queremos comer este pão. Amém. Por favor, coma deste pão. Faz isso em memória de mim, ele disse. Faça isso. Ó Santo Deus, Deus de poder, de graça e de misericórdia, estamos recebendo deste pão agora, Senhor. Oh Deus, e que possamos sair daqui hoje, Senhor, repartindo esse pão, dando de comer àqueles que têm fome, Senhor, repartindo com todos, e por maior que seja a multidão, o pão que nós temos dá para todos comerem, todos saciarem, e ainda existe mais ainda para dar para tantos outros que venham a ter fome. Dê a tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Note que sobraram 12 cestos cheios de pães. O Senhor disse: recolha-os. Recolheram. Recolheram, mas não puderam. Quando a multidão chega, eles vão em busca do pão. E Jesus podia dizer: sobrou. Não. Jesus disse: vocês devem buscar o pão que permanece.
E o pão que permanece é esse ministério que o Senhor quer te dar. Nós estamos recebendo ministérios aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Semelhantemente, o Senhor tomou o pão, o cálice, e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Amém? Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença nesta noite, Senhor, diante da tua mesa, Senhor. Oh Deus, nesse momento tão precioso para a tua igreja, em comunhão, Senhor, contigo, comunhão uns com os outros, Senhor. Oh Deus, consagra este cálice, Senhor. Oh Deus, e que as nossas vidas sejam também consagradas a ti, Senhor, nesta noite. Oh Deus, nós te agradecemos pelo teu sangue que nos justifica. Oh Deus, que nos dá livre acesso à presença do Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue está sobre as nossas vidas, curando as nossas enfermidades, perdoando os nossos pecados e nos fortalecendo, Senhor. Ó Deus, fortalece a tua igreja. Ó Deus, que a tua igreja nesta noite tenha uma experiência nova contigo, Senhor. Que a unção e o poder do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, nos renovando, Senhor, nos santificando. Ó Senhor, para que possamos ter uma vida na tua presença, Senhor, uma vida em santidade, Senhor. Ó Deus, uma vida em reverência a ti, Senhor. Ó Deus, receba o nosso amor, receba o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, beba desse cálice em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Oh, adore ao Senhor. Adore o Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a glorificar e adorar o Senhor. Oh, santo. Diga que Ele é santo. Diga que você o ama. Diga que Ele é o teu Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. O Senhor te levanta. O Senhor te levanta. Ele declara que a igreja, Ele levantou a igreja. É o corpo de Cristo. É a sua noiva. Receba dons. Receba ministérios. Receba virtude. O Senhor está dando, o Espírito Santo está dando ministérios. O Espírito Santo está dando dons ministeriais, dons espirituais nessa noite para cada um de vocês, para que vocês saiam daqui hoje cheios da unção, do poder, da graça, da misericórdia do Senhor. Não tenha medo. O Senhor te levanta hoje para participar daquilo que Ele tem vontade de fazer. O Senhor queria alimentar aquela multidão, essa era a vontade dEle. Mas Ele queria fazer isso através dos seus discípulos. Ele colocou você no plano dEle. Ele tem algo grande para fazer, algo tremendo para fazer na terra. E Ele colocou você nos planos dEle. Eu vou fazer, mas por intermédio da minha igreja. Por intermédio de cada um de vocês. Oh Pai, cumpra a Tua palavra. Cumpra a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos recolher os cálices, irmãos. Terça-feira, logo de manhã, a reunião de oração aqui na igreja, 8h30 da manhã. Venha orar, buscar a presença do Senhor. À noite, 19h30, nós temos o culto, louvor, adoração a Deus. Prepare o seu coração. Nós vamos buscar o impossível de Deus. O impossível para nós, né? Mas não que para Deus não existe impossível. Mas o impossível que Deus vai realizar na nossa vida. O que é impossível na sua vida, o Senhor vai realizar. Também vamos estar buscando a presença do Senhor. Vamos adorar, vamos ler a palavra de Deus. Busca o Senhor, adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Não tenha receio. O Senhor quer te usar como usou aqueles homens simples, comuns,
homens pescadores, homens que não tinham uma faculdade, não tinham um curso superior, mas o Senhor escolheu eles e usou a cada um deles. E assim o Senhor deseja fazer na sua vida e no seu coração. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estar encerrando, né? Nós vamos estar encerrando. Tenho certeza que o irmão vai estar outra oportunidade aqui. Vai trazer vamos preparar aqui, né? Porque está em cartão, né? Mas nós vamos preparar, ele vai estar aqui louvando a Deus. Vamos se alegrar junto, tenho certeza disso. Amém? Homem de Deus, pessoa abençoada. E com certeza, né? O Espírito de Deus está sobre a sua vida. E o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele queria que você ouvisse essa palavra de ministério, porque o ministério que Deus está colocando na sua mão é grande, é de multidão. Tem multidões que vão ser alimentadas pela palavra que Deus tem colocado na sua boca. Parece que é pouco, mas é grande a obra do Senhor. É grande o que Deus vai fazer através da sua vida, e vai levar você para lugares longe. E lá você vai ver que tem pessoas famintas, e você vai falar assim: eu sei o que eu tenho para dar para essas pessoas. Amém? Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria. Quem está feliz aqui? Quem está alegre? Eu estou alegre, irmãos. Aplauda o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Graças a Deus. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Amém. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão, diga a ele que a paz esteja na sua vida e no seu coração. Amém. Aleluia.